Olá, bem-vindo a mais uma Pérola da Palavra de Deus com o Bispo Gessé Carvalho. Nessa sexta-feira, dia 4 de agosto, nós estamos encerrando mais uma semana e com isso também o estudo no capítulo 4 do Evangelho de Lucas se encerra hoje. Eu quero agradecer a vocês que durante esta semana têm nos acompanhado, aos amigos, aqueles que estão no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook. Muito obrigado. Tenham desde já uma semana, um fim de semana muito abençoado. Hoje eu quero compartilhar com vocês a última parte do capítulo 14, que começa lendo o versículo de número 28, que diz o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como a acabar? Bom, ao finalizar os ensinamentos de Jesus, uma coisa que precisa ficar bem clara é que você tem que avaliar os custos. Muitas pessoas fazem compras inadvertidamente, entram em dívidas, assumem compromissos sem avaliar o custo disso. O quanto custa? Essa é uma pergunta que deve permear todas as nossas decisões antes de mais nada. Por exemplo, se você vai comprar algo, não é só o preço que você vai pagar, mas quanto custa para você manter aquilo, para você conservar, para você usufruir. Um exemplo, se você compra um carro, tem que saber que você vai pagar não só o preço do carro, mas você vai pagar o combustível, você vai pagar o IPVA, você vai pagar os impostos, você vai pagar a manutenção. Quando você toma uma decisão do casamento, tem que saber que o casamento vai te custar deixar sua casa, compartilhar sua vida com mais alguém, mais responsabilidades financeiras, mais responsabilidades com a família, enfim, tudo na nossa vida tem um preço, tem um custo. Na vida cristã não é diferente. Antes de você entregar sua vida a Jesus, antes de você ser um líder, antes de você ser um pastor, uma pastora, você tem que avaliar os custos. E Jesus fala o seguinte: aquela pessoa que não avalia pode começar uma obra e não acabar. E nesse final de capítulo, Jesus fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, de um rei que pode ir à guerra sem saber o custo dessa guerra. Ele diz o seguinte, versículo 31, qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se deve ir com 10.000 ou com 20.000 à guerra? Tudo na sua vida e na minha vida, se não for avaliado o custo, podemos correr o risco de terminar o que a Bíblia diz no versículo 34. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, como se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao finalizar esta semana de meditações das pérolas da palavra, quero te pedir e te convidar a avaliar quanto custa, se está valendo a pena. Há uma frase que aprendi com meu pai: tudo que não custa nada, não vale nada. E é interessante isso. Às vezes nós não nos atemos a esta verdade. E por isso tomamos decisões insensatas, por isso fazemos as coisas sem medir e lá na frente ficamos envergonhados, decepcionados, desiludidos, desacreditados. Por isso eu te convido nesta hora, a avaliar. Senta, avalia sua vida, sua família, suas decisões, e eu tenho certeza que se você avaliar, tiver um bom discipulador e for bem orientado segundo a palavra, for sábio nas suas decisões, tenha o temor de Deus, sua vida será uma vida de muita felicidade e muitas conquistas. Quero orar por você nesse fim de semana. Deus eterno, cada pessoa que nesse final de semana vai experimentar um pouco mais de tempo com a sua família, com a sua casa, no seu descanso, possa ter a tua bênção e que, ó Deus, nesse final de semana, vidas sejam curadas, salvas e libertas para a glória do teu nome.
Amém. Muito obrigado, tenha um fim de semana abençoado e nos veremos na próxima segunda-feira com mais uma pérola da Palavra de Deus. Deus os abençoe. Amém.